Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha aí sobre gráficos, leitura e interpretação de gráficos, ok? É, Antes de mais nada, a gente tem que pensar e saber assim, vamos pensar o que é gráfico, né? Para que servem os gráficos, ok? Então, na verdade, vamos pensar a seguinte situação. Se você tem uma gestor de uma empresa, gerente de uma empresa, vamos dizer assim, e o seu patrão pede um relatório para você dos lucros. Só que em um determinado tempo você não teve, você deixou que a empresa tivesse prejuízo. Aí você vai falar assim, puxa, eu vou levar o relatório para o meu patrão, ele vai olhar e eu vou ser mandado embora. Então, quando você leva no relatório, coloca o relatório em cima da mesa dele, até ele abrir, olhar e ver que tomou prejuízo, você já está longe. Agora, se você coloca em gráfico, a hora que ele olhar o gráfico, olhar as legendas, é questão de segundos para ele saber o que está acontecendo, aí não vai dar tempo. Ou seja, resumindo, tá? O gráfico, ele melhora muito a interpretação, a leitura, tá? Não precisa ter um nível tão elevado assim de conhecimento para a gente saber para saber fazer a leitura desses gráficos, ok? Então vamos lá. Gráfico é uma das maneiras mais fáceis e práticas de resumir uma informação, permitindo assim a melhor compreensão daquilo que se trata, ok? Aqui nós temos alguns modelos de gráficos. Nós vamos ver aqui mais para frente quais são eles, né? Então aqui, ó, interpretação de gráficos e tabelas. A intenção dessa aula é essa, tá, pessoal? Então, ou seja, a representação de dados por meio de tabelas e gráficos estão sempre presentes em nosso cotidiano, principalmente nos meios de comunicação, jornais, revistas, internet. Isso está ligado à facilidade com que podemos analisar e interpretar as informações que estão organizadas de forma clara e objetiva, e além disso não exigir o uso de cálculos complexos para análise. Tudo bem até aqui? Aí, ó, nós temos aí alguns tipos de gráficos, né? São vários, tá? São vários, mas nós vamos trabalhar alguns, os gráficos de linhas, os gráficos de barras, colunas, os gráficos de setores, né? Que são aqueles que são conhecidos como gráficos de pizzas, né? E nesses gráficos, pessoal, a gente tem alguns elementos essenciais, tá? Porque um gráfico em si, somente, sem nenhum dado, ele não é nada, ele não significa nada para a gente, tá? É apenas um desenho. Então, o que a gente precisa ter, né, nesses gráficos? O título, né? Aqui a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê o título, a evolução da densidade demográfica. Então ele está falando de alguma coisa. A gente já sabe que está falando de densidade demográfica. O título, a fonte, né? Ou seja, quem fez, quem criou, quem organizou esses dados aí, tá? Nesse caso aqui, desse gráfico em questão, a fonte é o IBGE, né? Os números, tá? Sem números também não significa nada, tá? E em alguns gráficos a gente tem também a legenda, tá? Que facilita aí a leitura aí para não ficar muito poluído visualmente os nossos gráficos, tá legal? Agora vamos lá, gráfico de coluna, né? Ele vem dessa maneira, um dos mais utilizados, né? O valor de cada coluna é proporcional à sua altura, onde as categorias são indicadas no eixo X, tá? E os valores para cada categoria no eixo Y. Aqui nós temos, deixa eu pegar uma canetinha aqui, para vocês visualizarem melhor. Aqui nós temos ó, o título, tá vendo? Nós temos a fonte e nós temos os números. Então tá perfeito, tá? Esse é um gráfico de colunas, ok? Gráfico de barra. Notem que ele mudou a posição aqui, tá? Então nós temos, apresenta basicamente a mesma função dos gráficos de coluna, com os valores para cada categoria na posição horizontal e as categorias na posição vertical. Então aqui ó, ele está falando o quê? Os maiores campeões da Copa do Mundo de futebol, né? Quem são eles, né? Ou quem é, na verdade. Então aqui nós temos o título, ele fala do que se trata, tá?
Ele está dando essa informação para a gente. Nós temos a fonte, né? A fonte é a FIFA e os números em si. Então, nesse caso aqui, ó, o que obteve o maior número de títulos foram quem? Foram os franceses, ok? Então, é de fácil leitura, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para outro. Gráfico de linhas. O gráfico de linha é usado para apresentar uma sequência de valores de um elemento, eixo Y, ao longo de tempo. Então, aqui, ó, no eixo X, aqui, ó, tá? Eu tenho o tempo e no eixo Y, né, os valores. Aqui, ó, eu tenho o título, veja a evolução do IPCA nos últimos 12 meses, né? IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, tá? Mas vamos pensar na seguinte maneira, vamos pensar do que a gente está vivendo hoje, nesse momento agora, né? Esse gráfico aqui, ó, se a gente falar em pandemia, no jornal todo o momento passa, né, galera? Então, assim, se a gente pensar assim, da semana passada, do dia 1º de julho ao dia 23 de julho, subiu, aumentou as pessoas que contraíram o Covid-19. Então ele está subindo, isso aqui é um gráfico de linha, ele sobe, 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 chegou um pico, aí ele vai começar a descer. O pico é o máximo que ele chega lá, tá legal? E ele começa a descer. Esse gráfico é muito usado, bastante usado, tá? E vamos, né, para o gráfico de setores, né, que é o mais conhecido aí, né, ou popularmente dizendo, o gráfico de pizza, né? Que a representação vem por meio de um gráfico de setores, é também muito utilizada, principalmente para visualização de números percentuais, ok? Em geral é utilizado para representar a parte de um todo. Lembra lá de fração? Então olha isso aqui, ó. Aqui eu tenho também, notem, gente, aqui, ó, todos os gráficos ele tem que ter, né, essas coisas primordiais aqui, que é o título, é a fonte, são os números. Nesse caso aqui a gente tem a legenda aqui do ladinho, tá vendo aqui, ó? Então aqui a gente tem um gráfico, ele separou aqui, né? Então a gente tem os italianos, são azul, é azul, tá aqui, ó, representa isso aqui, 31% de turistas. Franceses, vermelho, tem aqui, ó, quantos por cento? 24%. Os alemães, ele está representado na legenda aqui como a cor verde, então é 19%. Os ingleses, está representado pela cor roxa, é 12%. Os espanhóis, no azulzinho mais claro aqui, representa 9%. E outros, né, que ele não especificou, representa 5%. Esse total aqui, galera, ó, se eu somar todos eles, ele tem que dar 100%, tá? Não tem como, tem que dar. Se você fizer uma soma, for trabalhar com gráfico, fizer uma soma e der menos que 100%, alguma coisa está errada. Prestem atenção nisso, tá legal? Agora vamos lá brincar um pouco. Vamos treinar aí os nossos conhecimentos. Vamos fazer um de cada um aí para ficar show, tá? Atividade gráfico de coluna. Que informações estão sendo passadas nesse gráfico? O que que ele pede? Olha só. Foi feita uma pesquisa com determinados alunos de uma sala, ok? E para esses alunos foi perguntado o seguinte: que profissão você quer para a sua vida? O que você quer ser quando crescer? Aquela famosa frase, né? Então vamos lá. Aí ele colocou aqui, ó, do lado as legendas, ó. O vermelho significa jogador de futebol, o amarelo médico, o azul dentista, o roxo advogado e o verde o ator. E desse lado aqui eu tenho uma tabelinha. Então vamos lá. Ó, quantos alunos querem ser jogador de futebol? Tá vendo aqui, ó? O vermelho representa jogador de futebol. Então ele está aqui, ó. Esse aqui é um gráfico de coluna. Ele está no 2 aqui. Então quantos alunos eu tenho que querem ser jogador de futebol? 2 alunos. No amarelo a mesma coisa. Quantos querem ser médico? Aqui, ó. Ele está na linha aqui, ó. Na escala do 1. Aqui representa, esse aqui, gente, ó, que eu estou passando aqui, representa a quantidade de alunos, ok? Então aqui, ó, quantos alunos querem ser médico? 1. Quantos querem ser dentista? Olha aqui, ele está onde? Está no 3. Tá legal?
Aqui, ó, advogado. Quantos querem ser advogado? 6, certo? E atores, quantos querem ser? Aqui, ó, tá no 4, ó. Tá no 4, tá? Então são 4 alunos. Agora o que que ele pergunta? Qual o total de estudantes que foram pesquisados? Tá? Então vamos lá. 6 mais 4, 10, 13, 14, 16. Então quantos alunos foram pesquisados nessa sala? Quantos alunos? 16 alunos, ok? Então aqui, ó, a gente vem e preenche isso aqui. Tá legal? 16 alunos. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo exemplo. Gráfico de barra. Para esses mesmos alunos foi feita uma outra pesquisa. Foi perguntado qual a cor preferida de cada um, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui o que acontece é assim. Tem o vermelho, quantos alunos gostam da cor vermelho, quantos gostam do castanho, quantos gostam do laranja, quantos gostam do verde, né? Quantos gostam do preto, do roxo, do rosa e do azul. Então vamos lá. Aí, quantos alunos gostam do vermelho? Aí você vem aqui embaixo, aqui, ó, no gráfico de barra, você vai olhar aqui, esses números aqui é a quantidade de alunos. Ah, professor, mas não tem o número ali. Gente, na maioria das vezes, ou em alguns casos aí, ele não aparece essa escala aqui de 1. Só que vamos pensar, né? Você tem 1,5 aluno na sala? Você não tem. Ou você tem 1 aluno, ou você tem 2, ou você não tem ninguém. Não existe a possibilidade de você ter meia pessoa, meio aluno dentro da sala. Então aqui, como a gente olha aqui, ó, ele está praticamente na metade, é um aluno, é um aluno. Então quantos alunos gostam de vermelho? Um aluno. O castanho está na mesma posição do vermelho. Quantos alunos gostam de castanho? Um aluno. Agora vamos no laranja. Onde ele está aqui, ó, está na posição 4. Quantos alunos gostam da cor laranja? 4 alunos. O verde está na mesma posição. Então, quantos alunos gostam do verde? 4 alunos. O preto, ó, está entre o 2 e o 4. Né? O preto, o roxo e o rosa. Ele está entre o 2 e o 4. Então, quantos alunos gostam dessas cores? No preto, quantos alunos? Se ele está entre o 2 e o 4, só pode ser 3. Para o roxo, a mesma situação, que ele está na mesma posição, ok? Para o rosa, a mesma situação também. E o azul, vamos dar uma olhada no azul aqui, ó. Ele está onde? Ele vem aqui, passou do 10, está entre o 10 e o 12. Quantos alunos gostam do azul? 11 alunos, certo? Aí ele pergunta aqui, ó, qual o total de estudantes pesquisados? Vamos somar? 11, 14, 17, 20, 24, 28, 29, 30. Então, quantos alunos foram pesquisados nessa sala? 30 alunos. Vamos colocar aqui, ó, 30. Certo? E atividade do gráfico de linha. Olha esse aqui, ó. Aqui o percentual de usuários de redes sociais, né? De acordo com a faixa etária. Aqui, ó, eu tenho a legenda. O azulzinho significa de 18 a 25 anos. O vermelho de 25 a 35. O verde de 35 a 45. Tá? Então aqui eu tenho embaixo aqui, ó, Orkut, Twitter, Facebook, Flix, que o Orkut nem existe mais, né, galera? Eu acho que vocês não são dessa geração, né? Mas é da minha mesmo. E aqui, ó, no eixo Y, ou seja, na vertical, eu tenho o percentual. Então vamos responder as perguntas baseado aqui na leitura do gráfico, ok? Qual das 3 faixas de usuários mais utiliza o Orkut? Então vamos lá no gráfico, entendeu? Vamos no Orkut. O que está lá em cima, lá, ó, 60%, tá vendo? Qual cor que tá? É azulzinho.
Se é azul, é a faixa aqui, ó, a gente volta na legenda e olha aqui, ó, de 18 a quanto? A 25 anos, né? Então, qual é a faixa? É o azulzinho. Eu coloquei esse aqui para indicar quem são a legenda, ó, azul, azul. Tá? Próxima pergunta. Qual o grupo de usuários que menos utiliza as redes sociais? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Esse aqui, ó, 0%. Tá vendo aqui, ó? Qual é o grupo de usuário? O verdinho, quem que é? Não é de 35 a 45 anos? Tá aqui na legenda, ó. Então, é o grupo verdinho lá, ó. De 35 a 45, tá? A próxima, tudo isso baseado, fazendo a leitura do gráfico, pessoal. Estão vendo que não é difícil, né? O percentual de usuários de 18 a 25 anos utiliza mais o Twitter ou o Facebook? Qual é a pergunta dele? Ele quer saber se essa galerinha aí, eles utilizam mais o Facebook ou o Twitter. Então vamos lá dar uma olhada. Qual é o percentual de 18 a 25 anos? É o azulzinho aqui, tá vendo? Ó? Aí eu vou lá no Facebook e no Twitter. Tá vendo aqui que a parte azul do Twitter, ela tá mais aqui acima, tá quase nos 30%, e o percentual do Facebook está abaixo de 20%. Então, que eles usam mais? É o Twitter, ok? Então vamos lá, Twitter. E a última aqui, ó, o grupo de usuários de 25 a 35 anos utiliza mais o Orkut ou o Facebook? Então ele está pedindo de 25 a 35, está pedindo vermelhinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no gráfico de novo. Ele quer o Orkut ou o Facebook. Então, o Orkut, vermelho, está acima de 40. E aqui o Facebook, aqui, ó, ele está abaixo de 20. Então, ele utiliza mais o que? O Orkut, ok? Beleza, pessoal? Vamos fazer o próximo agora, tá? O último aqui para finalizar nossa aula de hoje. Gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, né? Eu tenho o gráfico aqui, o que que ele pede? A preferência por modalidades esportivas, né? Foi feito, né, uma pesquisa e perguntou-se, né? Você gosta do que? De futebol, de vôlei, basquete, natação, enfim, tá? Aí a gente vai separar esses caras aqui. Vamos lá. Preferência por modalidades esportivas. Quantos por cento, ele está perguntando aqui, gosta de futebol? Futebol não é verde, aqui eu tenho a legenda, ó. Eu olhar aqui, quantos por cento gosta? 40%, certo? E de vôlei, quantos por cento gostam? Então vamos lá, o vôlei não é o lilás, é lilás essa cor? É lilás, vamos lá. Lilás, aqui 30%, ó. Então vamos lá, 30%. Basquete, quem é o basquete? Representa o vermelho. Quantos por cento? 15%. Tá? Vamos lá, quem mais? Qual é a outra? Natação. Natação. Azulzinho clarinho, quantos por cento? 10%. E os outros, né, que não responderam, é 5%. Ok? Então, vamos lá. Qual é a outra pergunta? Juntando o vôlei e natação, o percentual é maior ou menor que o de vôlei sozinho? O que que ele está falando aqui? Ele está juntando o vôlei junto com natação. O vôlei eu tenho 30%. E natação eu tenho 10%. Então, se juntar os dois, eu vou ter 40%, ok? Ok. Então, só que ele está perguntando se é maior ou menor do que o vôlei sozinho. Se o vôlei sozinho é 30, os dois juntos são 40. Então, ele é maior, ok? Então, vamos lá. Maior. O percentual de pessoas que preferem as 4 modalidades é o dobro daqueles que não preferem nenhuma delas. Quem não prefere nenhuma delas são esses aqui, ó, são os outros, tá? Então, a gente vai somar 40, 4 modalidades. A primeira, futebol, com vôlei, com basquete e com natação. 40 mais 30, 70, mais 15, 85, mais 10, 95. 95, ele é o dobro de que 5%? Não, né, pessoal? É muito mais, assim,
relevante do que o dobro, tá legal? Então o percentual é bem maior e não o dobro, ok? Nesse caso aqui, ó, ele está falando de percentual, ele tá o total de estudantes pesquisados, né? A gente não vai chegar nessa situação aqui, tá legal? Então, ó, tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? E nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula. Queria agradecer a vocês. Assistam lá a videoaula para fazer as atividades, tá? E um abraço aí do professor Sérgio e da professora Tânia aí, dos 8º anos, tá? Tchau, tchau, até mais.